Olá! Continuamos com a leitura do capítulo 13 do livro Tronos sobre Tronos de Davi Rebolo e estamos falando do signo de Sagitário, o trono de Júpiter. Confronto. Apocalipse 2:13 diz: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. João conhecia a região da Ásia da mesma forma que Paulo. Ele foi exilado na ilha de Patmos e viveu seus últimos anos na cidade de Éfeso. Em sua linguagem profética, ele dispara contra a cidade de Pérgamo, onde havia vários templos às divindades da sua época. Pérgamo tinha um santuário à deusa Deméter, uma biblioteca que foi a segunda maior do mundo, com mais de 200.000 exemplares consagrados à deusa Atena. O Asclepion, um hospital que foi uma escola para a medicina e o desenvolvimento de magos, consagrado ao deus Asclépio. E o principal templo aberto era a Zeus ou Júpiter, que era na forma de anfiteatro, sendo como uma grande cadeira conhecida como o altar do trono de Zeus. Completamente revestido de mármore, tinha em suas paredes um alto relevo e esculturas, o registro da gigantomaquia, guerra mitológica entre Zeus e os deuses e os gigantes presos no Tártaro. Ali, diariamente se ofereciam sacrifícios à divindade, transformando Pérgamo em um centro cultural e espiritual para o mundo inteiro. Em uma primeira revisão, encontramos a denúncia de João de que naquele lugar havia sacrifícios a Antipas, onde mora Satanás, Zeus, Júpiter. A tradição assegura que Antipas foi um mártir queimado vivo dentro de um touro de metal, em honra a Zeus, sem negar a sua fé. Mas há muito mais na palavra de João a ser revelado. Zeus Pater, Odin ou Júpiter são deuses que reclamavam a paternidade sobre os demais deuses, recordando sempre que a paternidade é um símbolo de autoridade mais do que um elemento de procriação. O nome Pérgamo vem da etimologia per mais gamo, igual per, unidade dupla ou mista, e gamos, matrimônio. Assim, Pérgamo significa matrimônio misto. Se prestarmos atenção no significado de Antipas, que provavelmente é antipater, ou contra o pai, poderíamos dizer que seu sacrifício foi em uma homenagem ou uma mensagem profética de oposição ao Zeus Pater. Na cidade de Pérgamo, entre os anos de 197 e 159, por Eumenes II, foi feito o altar a Zeus e reforçada a biblioteca com os escritos de Platão e Aristóteles, entre outros. João fala do trono de Satanás na cidade pela influência cultural que se desprendeu dali para o mundo, e porque em sua qualidade profética ele distinguiu de maneira clara que a figura de Zeus ou Júpiter para os romanos era a imagem simbólica do mesmo Satanás disfarçado de anjo de luz. É surpreendente que ele se refira ao altar de Zeus como o trono de Satanás, provavelmente fazendo uma distinção e sabendo que naquele lugar havia uma conexão real ou uma porta que se contaminava com o próprio Satanás, comunicando entre si. João não foi um discípulo comum. Seu entendimento e discernimento eram superiores aos demais. Ele teve muita intimidade com Jesus em vida e após a ressurreição. E, além de ser ensinado por anjos, recebeu uma revelação sobre os tempos superior à de Daniel. Quando João nos diz que o trono de Satanás estava em Pérgamo, podemos estar certos de que foi assim. O imperador Augusto se declarou Deus e um templo foi consagrado em sua homenagem na cidade de Pérgamo. Nele, junto à sua estátua, se lia Filho de Deus, Deus minúsculo. Seu nome foi atribuído a um mês do ano, agosto, da mesma forma como o de seu pai, que também foi proclamado Deus, Júlio. Paulo confrontou este poder em diversos lugares. Em Atos 14, é relatado o confronto que ocorreu quando o sacerdote daquele lugar os identificou como Júpiter e Mercúrio. O apóstolo chega a escrever aos de Tessalônica que teve intenções de chegar até eles, mas foi interceptado por Satanás,
1 Tessalonicenses 2:18. Os tronos, da mesma forma que Satanás, têm a habilidade de se disfarçar de muitas maneiras, mas na antiguidade uma das maneiras mais populares pela qual foram adorados foi como Júpiter ou como Thor, o deus que dominava os raios e as tormentas, que podia controlar os fenômenos naturais mais potentes. Jesus envia seus apóstolos, os 12 e os 70, com sua autoridade para realizar suas obras e expulsar os demônios. Eles retornaram com os dados de sua viagem. Lucas 10, 17-19 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus podia ver as coisas como são, assim como a Satanás em sua manifestação original. Por outro lado, quando relata sua visão e a queda diante da autoridade dos apóstolos, ele o identifica como um raio, ou como Deus Thor e Júpiter. Jesus está nos dando um código de verificação para que entendamos que a autoridade delegada por ele é vencer o trono mais alto que governa sobre os demais. Esse poder tem que se submeter ao nome de Jesus. O raio, basicamente, é uma descarga de poder que se origina do choque de nuvens carregada com diferentes energias, produzindo uma descarga eletrostática em direção à Terra. Esta é a figura que Jesus usa de acordo com o seu conhecimento da época. Os apóstolos entenderam que, paralelamente à sua pregação na terra, os exércitos de Deus estavam combatendo com os anjos de Satanás nos céus. O resultado desse confronto foi a derrota do deus do raio, Júpiter, que abriu uma dimensão e fugiu em direção à terra, o raio. Jesus dá uma mensagem em 3 dimensões aos seus discípulos, dizendo-lhes: Vocês têm autoridade no meu nome, nome de Jesus. Podem derrotar o Deus do céu, o Zeus, o raio. Podem pisar a cabeça da serpente, que é Poseidon, e vencer o escorpião, que é Hades. A vitória está completa sobre os 3 maiores poderes da cultura grega que dominavam o céu, os mares e o mundo inferior. Imediatamente, Jesus se regozija grandemente e revela o motivo de sua alegria. Ele estava feliz porque o que estava acontecendo superava a inteligência dos sábios, filósofos, gnósticos e imperadores. Todos que o conheciam e veneravam os deuses mitológicos não poderiam entender como Todo-o-Poderoso entregava poder e autoridade a pessoas simples que nem compreendiam como funcionava o mundo espiritual, mas que pela fé no Filho de Deus podiam vencer os poderes milenários. A autoridade dos apóstolos era sobre a habilidade do adversário. A felicidade de Jesus se resume em suas palavras. Os profetas e os reis desejavam ver isso, mas não alcançaram. O que desejaram ver Elias, Davi e outros? Ver como Cristo tinha autoridade sobre Satanás e todos os outros tronos da maldade e seus demônios. E ver como essa autoridade funcionava em pessoas muito simples, mas que pelo nome do Príncipe da Paz, Jesus, todas as trevas tinham que retroceder sem machucar os verdadeiros filhos de Deus, que são comparados às crianças. Decreto. Jesus chamou seus discípulos desde o início, de Boanerges, que significa filhos do trovão, em Marcos 3,17, especialmente a João. Assim, ele estava escrevendo em sua genética o destino que lhes atribuiria. O trovão é nada mais do que o som que emitem os raios. Simplificando, um trovão é o ruído da onda de choque do ar que é esquentado instantaneamente a mais de 28 mil graus Celsius por um raio. Ser denominado por Jesus como filhos do trovão significa que eles mudariam instantaneamente sua geração e as regiões que estavam na escuridão pelo poder que estaria neles. Ele seria capaz de produzir uma explosão de luz de Cristo que mudaria definitivamente a realidade espiritual das regiões da terra. Mais adiante, Jesus se manifesta a eles em meio à glória do Pai, antes de ser crucificado. João 12, do 28 a 29, diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que ele dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira,
dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou. O pai falou e os que estavam presentes só escutaram um trovão, mas os discípulos, filhos do trovão, entenderam o som. O que para os outros era só um estrondo, para eles foi uma mensagem específica: Jesus seria glorificado. Eles eram filhos do verdadeiro Criador de todas as coisas. Só o Pai Al pode controlar e dominar eternamente os céus e toda a criação. E imediatamente Jesus declarou: o príncipe deste mundo será lançado fora. João 12:31. Isto aconteceria porque Satanás já foi julgado. João 16:11 diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Na cruz, Jesus despojou todos os demônios e principados. 2 Coríntios 2,15. Executou a sentença do Pai. Mas Satanás já estava julgado desde o início, sem oportunidade de reabertura da sua causa. Ele tem o inferno reservado e a única herança que lhe espera é a condenação final. Apocalipse 20:10. Isaías 55:11 nos diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. João anuncia que Jesus é o espírito da profecia, em Apocalipse 19:10. E as Escrituras nos diz que a sua palavra vai e recorre os vales e não volta a ela vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Thor, ou trono de Satanás, é um imitador, e mesmo quando na Idade Média cobrou ânimo dos contos nórdicos do martelo voador, já as Escrituras revelavam, desde milênios antes, o poder formidável da profecia que vai e sempre volta ao Senhor Deus depois de cumprir os decretos do Altíssimo. E sua palavra não é uma nota qualquer, sendo mais poderosa do que o raio e comparada a um martelo que esmigalha todo o obstáculo e quebra as pedras mais claras. Jeremias 23:29 diz: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Decretamos que se aproxima o tempo do cumprimento das Escrituras, no que Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Romanos 16:20. Todo o engano da filosofia milenar será exposto sobre a terra. O corno do governo da Grécia chegará ao seu fim. E todo o rastro de suas doutrinas da igreja será lavado pelo sangue de Cristo. Estabelecemos que o trono de Cristo está assentado em lugares de governo em seu corpo e que a igreja das nações diferenciará entre a teologia filosófica do mundo e a verdade pura demonstrada pelo poder de Cristo em seus enviados. Profetizamos que nessa geração será despertado o céu do Senhor para remover o engano das gerações e que o corpo de Cristo será restaurado em toda a terra, e seus filhos escutarão sua voz e serão chamados filhos do trovão. O elemento da vitória, Jesus, o espírito da profecia. Terminamos aqui o capítulo 13, e no próximo áudio eu espero você com a continuidade da leitura deste livro abençoado. Deus te abençoe.